Boa noite a todos. Boa noite. Mais um boa noite. Gostaria de nessa noite ter a sua plena atenção para aquilo que Deus ele vai estar falando conosco, porque eu tenho certeza que aquilo que nós vamos falar aqui é algo que provavelmente todos nós acabamos vivenciando, na nossa vida em algum momento, ou talvez você está vivenciando isso, talvez você já vivenciou isso, talvez você possa vir a vivenciar isso. Então a palavra de Deus ela é uma palavra que ela é atemporal, independente do tempo, ela tem o poder de poder realmente transformar, curar, salvar e libertar. A palavra em si, salvar ou salvação, na verdade, ela já contempla todas essas coisas, porque salvação é sinônimo de solução. E tudo aquilo que nós temos por necessidade, a palavra de Deus, ela é, por si só, ela tem o poder de produzir a solução para a nossa vida. A grande questão é que muitas vezes a gente não dá tanta atenção ou o devido valor para aquilo que a palavra de fato ela é. Só que a própria Escritura, ela testifica sobre ela mesma, que diz que ela é o poder de Deus para toda pessoa que crer no Evangelho. E é comum, e às vezes até mesmo corriqueiro acontecer, que a gente se contradiz naquilo que diz que crê. Porque a gente muitas vezes diz que tem fé, mas essa fé a gente às vezes acaba invalidando por palavras que a gente fala. É comum nós fazermos orações a Deus, solicitando o favor dEle, a misericórdia dEle, o poder dEle, a graça dEle, a solução dEle, mas ao mesmo tempo, às vezes, a gente acaba anulando essa oração ou essa fé que dizemos ter quando vamos orar a Deus, falando palavras ao contrário daquilo que nós oramos. Às vezes nós oramos, Senhor, cura a minha enfermidade, ou cura essa dor, cura essa enfermidade que eu tenho, faz isso, faz aquilo outro. E aí quando você ora, nós precisamos crer que a oração ela vai produzir a solução, sim ou não? Sim. Estão comigo? Sim. Estão entendendo? Sim. Quando nós oramos pedindo algo para Deus, nós oramos porque dizemos e pensamos que Deus é poderoso para realizar aquilo na nossa vida, amém? Amém. Só que depois a gente chega ali para uma pessoa e a pessoa diz assim, o que tu tem? Eu tenho isso, eu tenho aquilo e eu tenho aquilo outro. Tá, mas tu já não disse que tu não tinha mais porque você orou a Deus pedindo que Deus fizesse? A gente se contradiz. A gente anula a nossa fé, muitas vezes por questões que a gente não se atenta, por falta de conhecimento da palavra, por falta de intimidade espiritual com Deus, por falta de fé mesmo, porque às vezes a oração em si acaba se tornando algo religioso, se torna uma obrigação, se torna apenas um hábito, mas não um hábito de realmente experienciar a presença de Deus. Há um tempo atrás, alguns meses atrás, eu estive numa igreja, numa Assembleia de Deus. Alguém já foi numa Assembleia de Deus aí? Já? Já foram? Legal. Eu estive numa igreja, numa Assembleia de Deus, e foi uma experiência muito, muito especial. Eu entrei nessa igreja, ninguém me conhecia, era numa outra cidade, era lá em Gramado, e era um dia bem fechado, frio, enfim, E eu entrei nessa igreja, me receberam muito bem, Os irmãos da recepção lá me receberam muito bem, calorosamente, seja bem-vindo, tudo, Já me senti bem ali na chegada, E eu então entro na igreja e eu procuro um lugar para me sentar, como normalmente a gente faz aqui. E aí eu fiquei ali, tinha chegado até um pouco mais cedo, ninguém me conhecia, e eu até fiz questão que ninguém me conhecesse também, Muito menos que soubesse que eu era pastor, porque, olha, pastor na Assembleia quando vê te chama para pregar, Então já não queria que soubesse que eu fosse pastor,
E aí daqui a pouco começou a chegar irmãos, né? E a primeira coisa que os irmãos chegavam, faziam, escolhiam o lugar que os sentasse, sabe o que eles faziam? Eles ajoelhavam e oravam. Eles aquietavam o coração, a alma, o espírito, e eles iam ter com Deus. Eles não esperavam o dirigente do culto, eles não esperavam o ministro de louvor, eles não esperavam o pregador para começar o culto. Eles começavam o culto ali, no momento que eles botavam o pé dentro da igreja. E a gente, às vezes, é tão religioso que a gente quer apontar certas coisas de um e de outro. Não, meus queridos, a gente tem coisas que a gente precisa dar devido valor. E se a gente parar para pensar nesse ponto agora, qual foi a última vez que você ficou de joelho diante do Senhor? Qual foi a última vez que você rendeu mesmo seu corpo, a sua mente, a sua alma, a sua vida ao Senhor? E a gente entra num certo ritmo de vida e de religião que a gente esquece de andar com o Deus da vida e da religião. Tem uma frase que eu gostei e eu anotei lá na minha sala. Se um dia você for na minha sala, você vai ver, está lá no meu quadro, e não pretendo tirar aquilo lá tão cedo. Que a gente tem que cuidar que o nosso trabalho para o Senhor, o tempo do nosso trabalho do Senhor, não pode ser maior do que o nosso tempo com o Senhor. Vocês entenderam? O nosso tempo de servir, de trabalhar para o Senhor, não pode ser mais importante do que o tempo de estar com o Senhor. Isso é totalmente diferente. Você pode vir à igreja e você pode participar de ensaios, de ministérios, participar de eventos e ter todo esse tempo envolvido com a igreja. Mas Deus pode não estar fazendo parte nenhuma da sua vida nesses momentos. E se Deus não está fazendo parte disso na nossa vida, aonde Deus está então? Aonde nós deixamos Ele? Aonde nós deixamos Deus? Deixamos em casa? Deixamos no carro? É como aquela historinha que Jesus chegou na casa de uma mulher e ele chegou lá, bateu na porta e ela abriu a porta. Jesus, estou aqui! E ela, né, cabelo meio mal arrumado, assim que nem o meu, né? Sei lá, meio que, né, tava ali, meio que de pijama, só um pouquinho. Não, só vim aí hoje visitar a tua casa. E ela, pois é. Posso entrar? Só um pouquinho. E aí abre a porta e aí Jesus entra. Olha, eu queria ir no banheiro, posso ir no banheiro? Não, Jesus, não, fica aqui só um pouquinho. Fica aqui na entrada só um pouquinho. O banheiro estava bagunçado, estava sujo, o banheiro não estava cuidado. E aí daqui a pouco Jesus, estou com sede, posso tomar uma água, posso ali na... Não, na cozinha não, Jesus. A louça já fazia uns 3 dias, né? E assim foi. Jesus não podia ir em nenhum cômodo da casa. Qual que é a casa do Senhor hoje, queridos? Diz para mim. Diga eu. Diga eu. Você é a casa do Senhor. O Senhor escolheu entre tudo e todas as coisas mais preciosas deste mundo, você para morar. Você é a casa do Senhor. Qual cômodo da sua casa ele não está podendo entrar? Ele não está podendo participar? Será que ele não pode, em alguns lugares, adentrar na sua vida? Será que tem algumas coisas que ele hoje não tem feito parte? Porque talvez o meu tempo fazendo coisas tem sido muito maior, muito mais valorizado do que o meu tempo com o Senhor das coisas? E isso tem muito a ver com o que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Porque quando nós invertemos o papel de Deus na nossa vida, colocando Ele em último lugar, mas o fazer coisas para Ele em primeiro lugar, começa a acontecer algo dentro de nós. Quer ver? Olha o que
diz lá em Lucas capítulo 12, a partir do verso 22. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos. Olha quem está falando isso. Não é qualquer um. Quem está falando isso é o próprio Senhor da glória. É o próprio Senhor Jesus que morreu por cada um de nós, que nos salvou e vai voltar para nos buscar. Ele está dizendo isso. Ele diz: por isso eu vos advirto. Está falando aos discípulos. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Quando o Senhor não tem sido a coisa principal, começa a haver uma ansiedade, uma ânsia dentro de nós, uma preocupação dentro de nós, e que a gente às vezes não consegue encontrar resposta. E ele diz: cuidado com essa ansiedade. Por que vocês estão ansiosos assim? Quanto que a vez de comer, nem pelo vosso corpo, e quanto ao que a vez de vestir. Existe uma preocupação, uma ansiedade no ser humano pelas coisas. Existe dentro de nós, e é uma coisa natural, carnal, em que o que eu vou vestir, o que eu vou comer, o que eu vou fazer, mas o Senhor, no contraponto da direção contrária do ser humano, ele diz: não fiquem ansiosos por coisa alguma. E ele vai então se dirigir e começar a explicar. No verso 23, ele diz: porque a vida, olha só, porque a vida é mais do que o alimento. A vida é mais do que o teu corpo, e a vida é mais do que as tuas vestes, mais do que você se preocupa. Ou seja, a vida, a tua vida, o que constitui a tua vida, é muito mais importante do que qualquer coisa que você possa imaginar ser principal. E não é assim que a gente muitas vezes conduz a nossa vida? Eu não posso repetir tal roupa, mas eu vou comer o quê? O que eu vou ter para aquela festa? O que eu vou servir? O que as pessoas vão pensar? Hoje, a rede social, que significa rede de pessoas, mas hoje multiplicada pela internet, tem causado cada vez mais ansiedade nas pessoas. Porque ela traz um espelho enganoso do que a sociedade deveria ser. Um estereótipo de imagem de corpo, o meu corpo, eu tenho que ser assim, assim, porque senão eu não sou aceito, eu não sou bem visto, eu não sou quisto, eu não sou valorizado. Eu tenho que ter, eu tenho que mostrar isso e aquilo outro, porque senão as pessoas não me curtem, porque senão as pessoas não querem estar comigo. E a gente vai criando dentro da nossa mentalidade uma ansiedade por um estereótipo que o mundo mostra, mas que Jesus está dizendo: a tua vida é mais importante, quem tu é mais importante, quem eu te fiz é mais importante. Isso é a coisa principal. E isso tem roubado a paz das pessoas. O querer agradar o outro e fazer o que o outro espera tem roubado a paz dos outros. O querer ser, ou melhor, fazer para então se parecer, para que alguém possa te ver, aí então ser reconhecido. Algumas pessoas gostam mais do que outras, algumas almejam mais reconhecimento do que outras. Isso é uma coisa intrínseca dentro do ser humano e do perfil das pessoas. Outras nem tanto, mas tudo quanto é excessivo e excede e quebra o equilíbrio natural das coisas, a gente vai ver que começa a causar uma ansiedade.
dentro de cada um. Olha o que ele continua dizendo, vamos até o 26. Observai os corvos, os quais não semeiam, não ceifam, não têm despensa nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Vem cá, será que Deus te vê inferior a algum pássaro? Eu acho que não, sabe por quê? Porque na criação, no Éden, Deus diz, façamos o homem como as aves. Não. A nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, existe um valor em nós que em lugar nenhum na natureza existe. Você acha que os rios, as árvores são mais importantes do que você para Deus? Não. 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 Jesus veio salvar quem? As aves, as árvores, os rios ou o ser humano? Ser humano. E a gente às vezes fica invertendo, valorizando tantas outras coisas. Mas Deus quer valorizar você. E você quer, nós, né? Porque eu me incluo nessa também. Nós às vezes queremos mostrar por meio de coisas que somos alguém ou alguma coisa, para Deus poder nos olhar para nós. Talvez você não pense nesse padrão, ou você não pense nesse nível de consciência, mas inconscientemente é o que a grande maioria de nós faz. Por estar repetindo ciclos na vida, por estar andando no automático da vida, sem parar para pensar. Por isso que Paulo, e parece que todo culto eu falo esse versículo, né? Por isso que Paulo fala em Romanos 12:2, não te conforma com isso, querido. Quanto tempo tu vai continuar desse jeito? E a única maneira de mudar isso é mudando a maneira como você pensa. E para mudar a maneira como você pensa, tem que mudar a maneira como você vê. Tem que mudar a maneira como você fala. Tem que mudar a maneira como você sente. Isso é um ciclo na nossa vida. Pode continuar o 26? Não, eu não li o 25, né? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Olha que interessante isso, né? Porque o que uma pessoa ansiosa vive? Ela vive ou no passado, ou ela vive no futuro. Pouco ela vive no presente, ou seja, ela não está presente. A mente dela está ou lá na frente, ou lá atrás. Então, eu posso mudar ou acrescentar um côvado, ou seja, eu posso fazer alguma coisa para o que vai por vir ou pelo que passou? Podemos, gente? Não. Mas eu posso fazer algo hoje e agora, que vai, refletindo o que eu fiz, vai mudar algo que eu não vou fazer mais, e eu vou ter um outro resultado, e eu também posso fazer algo, pensando no que lá na frente está, agora, que vai refletir no resultado. Mas amanhã eu não posso, ontem não posso, eu posso agora. E o Evangelho é tão maravilhoso, porque o Evangelho se apresenta para nós e ele diz, se crer, tudo é possível ao que crê. Se você crer hoje, tu e a tua casa pode ser salvo. Se tu crer hoje, milagres podem acontecer, e hoje é dia de milagre. Você pode produzir o seu milagre, você pode produzir algo novo na sua vida, mas depende única e exclusivamente da sua posição naquilo que você vai fazer em relação à sua necessidade. Só que a gente prefere às vezes ficar devagando em pensamentos e ocupações de coisas que não nos levam ao objetivo do qual a gente busca. E é muito interessante, gente, que a ansiedade na nossa vida, sabe o que ela produz? Ela produz em nós inquietação. Pessoa ansiosa, ela fica inquieta, porque ela não consegue ter
plenitude de paz. Porque a mente dela é tão acelerada com coisas e ela não consegue enxergar um palmo na frente dela. E eu não estou aqui falando mal. Eu estou mostrando uma realidade para nós chegarmos hoje aqui, descobrindo os princípios que vão fazer com que você rompa com a ansiedade na sua vida. Se você entender essa palavra hoje, se você deixar descer o seu coração e você tomar posição, eu tenho certeza, meu querido, você vai deixar de ser aquela pessoa escrava de ansiedade. Você vai deixar de ser uma pessoa que vive por passado e futuro e vai aproveitar o seu presente. Vai aproveitar a sua família, vai aproveitar as coisas que você tem hoje, vai fazer planos, mas não agora daquela maneira louca, né? Vida louca. Sim, você vai agora fazer com sabedoria as coisas. A ansiedade, ela produz também em nós falta de foco, porque você não consegue dar foco a nada, porque tudo parece alvo de foco, e quando você não foca numa coisa, você está distraído com um monte de outras. Então você não consegue produzir, acaba sendo uma pessoa de baixa produtividade. Por quê? Porque não tem foco nas coisas. Porque a mente está devagando com um monte de coisa, com um monte de preocupação, com um monte de coisas que você pensa em resolver, mas de fato não consegue resolver nenhuma. Talvez tenha uma lista de coisas para fazer. Você pensa em todas elas em fazer, mas não consegue pegar uma delas para fazer. É ou não é assim? É assim. Agora, se você fizer uma lista e botar ali por grau de importância e começar a fazer uma, pensa só naquilo e faz aquilo. Nossa, você vai até se sentir bem. Consegui. Que legal. Vai para a segunda, vai para a terceira, vai para a quarta. E isso é uma questão de mudança de mentalidade, mudança de comportamento. E isso, queridos, se você entender, você vai, com a ajuda do Espírito Santo, começar a encontrar equilíbrio nessas áreas da sua vida. O que mais ela produz? Um excesso de dúvidas e incerteza louco. Tudo é se, mas se. Puxa, se eu tivesse feito, se eu tivesse falado, se não sei o que, se eu tivesse ido, se eu não tivesse ido, se, mas e quem sabe? Nossa, é 1000 cenários e possibilidades disso, daquilo, daquilo outro. Vai conseguir mudar? Se já passou? Não. Não. Não vai. Hoje um parceiro meu de trabalho, né? A gente estava já umas 2 semanas assim, conversando, enfim, alinhando alguns pontos para uma apresentação para um cliente nosso. E eu tinha uma preocupação grande assim, em relação a como seria isso, aquilo, aquilo outro, né? E acabou causando, eu vi assim, nele uma ansiedade, né? Porque não queria errar, porque, nossa, aqui, assim. E aí, a reunião foi hoje pela manhã, depois, então, a gente acabou fazendo uma reunião, não estava presente na reunião com o cliente. E aí, depois, ele relatando, cara, foi melhor do que eu imaginava. Nossa, superou a minha expectativa. Por quê? Porque a própria ansiedade causada pela dúvida, pela inquietação, né, por vários pontos de interrogação, poderia até fazer ele perder a negociação, perder o rumo, o norte daquela conversa, enfim. Mas, enfim, quando ele se deparou com a situação, ele viu que era muito mais tranquilo, muito mais claro do que de fato ele imaginava. E isso é algo que eu venho falando há muito tempo aqui, queridos. A gente vai imaginando coisas, e a ansiedade é a imaginação. E essa imaginação vai perturbando, porque a gente vai criando ideias sobre isso, aquilo ou aquele, e que de fato são só conjecturas, são só alucinações, são só pensamentos e ideias, mas nada é fato, nada é realidade. E a gente faz isso. E a gente acaba vivendo essa perturbação, ao ponto de muitas vezes chegar a status de medo,
Ah, mas eu não posso porque, né, tu vê, como é que eu vou fazer? Ah, eu tenho medo. Eu tenho medo. Esses dias comentava com algumas pessoas, numa conversa informal, e eu cheguei à conclusão que às vezes algumas pessoas não falam comigo por medo. Eu brinco com a minha esposa, né? Eu pareço um bicho-papão. Porque isso eu já pensei do apóstolo Neuci. Mas hoje, estando próximo dele, conversando com ele, nossa, o apóstolo Neuci, eu tenho que cuidar um dia. Eu acho que foi até aqui eu falei. Eu disse que o apóstolo Neuci era uma manteiga, né? Sabe, manteiga derrete, né? Porque ele tem um coração enorme, gigante, maravilhoso. E quando tu senta para conversar, tu começa a falar, tu vê que não é aquela coisa, aquele monstro que tu cria, né? Aquela barreira, nossa, olha, isso deve ser brabo, né? Isso deve ficar dando chibatada, né? E não é, queridos, não é. Sabe o que de fato afasta, às vezes, a pessoa de mim? É o preconceito que tem, né? Ou é o erro que às vezes ela comete e que ela não quer chegar perto porque tem o dom da revelação, vai ver. Não fica preocupado, eu não tenho o dom da revelação, não, tá? E se for, fica tranquilo, é propósito de Deus para você se libertar, curar e salvar, amém? Porque de fato e de verdade eu estou aqui para ajudar, não é para excluir nada e ninguém. E é para isso que a gente está aqui, uns aos outros, né? Ajudar uns aos outros em amor, segundo a graça de Deus. Motivos, queridos, que acabam causando ansiedade, olha o que diz lá em Mateus 10, 34 ou 39. Como a palavra ela é maravilhosa, porque ela se completa, e ela explica todas as coisas. Ele diz assim, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Eu fico imaginando Jesus falando para os discípulos, né? Jesus todo, né? Todo cheio de amor. Jesus falando, né? Com muito zelo, tudo certinho, né? E Jesus dizendo que ele não veio para enfrentar Roma. Ele não veio para criar um exército e lutar. Daí ele chega assim, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Como assim? Como assim? Tá, mas então nós vamos para a guerra. Daí ele mostra a guerra que nós vamos entrar, olha aí. Pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Já deu BO aí de nora e sogra aí, por acaso? Já? Já, né? O sogro, né? E ele diz, entre o homem e o pai, entre a filha e a mãe. Mas que divisão é essa? Que luta é essa? Que briga é essa? Olha o que ele diz agora. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Já vou explicar mais, vamos lá, pode continuar. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, também não é digno de Jesus. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la. Jesus então ele diz o seguinte, e ele começa, olha o negócio, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Mas essa luta vai ser dentro da sua própria casa. Por quê? Porque quando você decide não viver mais para si mesmo, porque quando você decide não viver mais dependente de qualquer tipo de estímulo desse mundo,
mas viver para o Senhor, não viver mais debaixo de depressão, remédio, de isso, daquilo ou daquilo outro. E você se posiciona e você chega em casa e diz: agora eu adoro o Senhor. E agora virou crente, né? Ah, eu estou indo na igreja evangélica. Mas o que? Lá naqueles que caem, que não... né? Começa. E ali começa a luta. Ali começa a guerra. Perdeu-se a paz. E começou agora a espada a pegar. E quando isso começa a acontecer, você fica tranquilinho ou ansioso? Uma das coisas que causa ansiedade na nossa vida, gente, são as relações familiares. E diga-se de passagem, muita ansiedade. Quando a gente não encontra o equilíbrio, ou melhor, quando a gente não está em intimidade com Deus, e não detém o conhecimento pleno da verdade, a gente vai extrapolar os limites daquilo que nós devemos fazer. Nós não podemos controlar o que os nossos familiares irão fazer, mas nós podemos dominar aquilo que nós fazemos. A Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Nem tudo me é lícito. Mas a gente não pode deixar se dominar pelas coisas que às vezes a gente até gostaria. Algumas vezes eu tive que adotar um posicionamento com família que era ficar um pouco longe. Outras vezes, estar mais perto. E por que isso? Por causa da necessidade. Não porque eu queria, mas por causa da necessidade. Porque se fazia necessário. Porque era importante naquele momento. Por quê? Porque tem vezes que as pessoas não vão te compreender como filho de Deus. E você precisa ter sabedoria do alto. E aí quem falta sabedoria, Tiago diz: peça a Deus que nada lhes impropera, Ele nada nos impede, peça a Deus que Ele vai te dar. E quando você pede sabedoria, pode saber, vai ter problema para resolver, amém? Mas fica tranquilo. Quanto mais problema, mais sábio tu fica. Amém? Um homem sábio, chamado Mike Murdock, ele diz que a pessoa, ela é recompensada pelo nível de problema que ela resolve. Amém? Então, faça uma alusão agora à sua vida financeira. Qual o nível de problema que você resolve? Aí você agora faz o contraponto. Amém? Amém. Onde é que eu parei lá? Eu fui até o 39, né? Então, queridos, o que vem primeiro hoje na sua vida? O que vem primeiro? É a família? É a mãe? É o pai? É o filho? É a esposa? O que vem primeiro hoje na sua vida? E se eu perguntar para a igreja hoje, vocês vão me responder de cor, né? Vamos fazer o teste, vamos ver se vocês sabem, sim ou não? Essa semana foi feito um teste no Instagram aí da igreja aí. Deu umas rodadas aí, rapaz. Vai sair mais, tá? Vai sair mais. Aí a gente vai vendo, né? Como é que o povo está de conhecimento na Bíblia, né? Amém? Vocês dão uma olhada depois lá, não sei se já saiu ou não, mas foi feito umas enquetes perguntando sobre conhecimento bíblico. Foi bem legal. Até eu lá respondi. Ainda bem que eu acertei todas. Que eles vê lá, né, quem erra. Né? Ainda bem que eu acertei todas. Então, queridos, quem é que vem primeiro na sua vida, hein? Quem é que está em primeiro lugar na sua vida? Quando o jovem rico perguntou para Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus começou a falar para ele: olha, honra pai e mãe, coloca Deus em primeiro lugar, isso. Eu faço tudo isso. Aí Jesus: beleza. Quer ser salvo? Quero.
Então fala o seguinte, vende tudo que tu tem e me segue. Ah, não. Daí não, Jesus. Pois é. O que vem primeiro? O que está em primeiro lugar na sua vida? Quando você tem que tomar uma decisão, quando você tem que fazer uma escolha, quem vem primeiro na sua mente? A quem você escolhe honrar? A quem você escolhe em primeiro lugar? A quem? Eu quero falar uma coisa para você, querido. Você não precisa acreditar em mim. Não. Até porque tem muitas pessoas nessa vida muito melhores do que eu. Mas acredite na palavra. Acredite na palavra. Ela é a verdade. E se você não se propuser no seu coração crer na palavra, o que você vai ter nessa vida, hein? O que você vai alcançar nessa vida? Porque eu creio que a grande maioria que está aqui, acho que talvez são poucas as exceções, que se estão aqui hoje e conhecem um pouco de Deus, ou conhecem muito de Deus, já conheceram também o que era o mundo, sim ou não? Eu não sou convertido, eu não sou de berço cristão evangélico, não. Isso foi uma escolha minha, lá na minha juventude. Mas até eu escolher isso na minha vida, eu vivi muitas coisas antes. E eu posso dizer com muita propriedade que eu sei o que é o antes e o depois. E eu também posso dizer com muita propriedade que o antes na minha vida nunca mais. Porque eu sei a diferença de luz e trevas, de paz e não ter paz nunca. Eu sei o que é viver ansioso e o que viver depressivo. Eu sei. Eu sei o que é viver debaixo de um sentimento de solidão, estando no meio de muita gente. Eu sei. Eu sei tudo isso. Eu passei por tudo isso. Então hoje, nada hoje vai abalar minha fé em Cristo. Eu posso errar e vou errar e com certeza eu vou. Mas uma coisa eu tenho certeza, aquele lá, ele está sempre comigo e ele sempre vai me perdoar. Quando eu me arrepender. A questão é que se ele realmente estiver em primeiro lugar na minha vida, eu sei que eu sempre posso contar com ele. Mesmo no dia mais trágico na minha vida. O pastor Jonas, quem conhece o pastor Jonas aí do MBCV? Conhece? Então já vou dar uma notícia para você, viu? Semana que vem ele vai estar aqui, tá? Na quarta-feira ele vai estar pregando para nós aqui, então não falte. Não falte, porque assim, gente, esse homem é cheio do Espírito. Esse homem é cheio do Espírito. Tá? Esse homem é de ter inveja gospel, amém? É cheio do Espírito de Deus. Não perca, viu? Traga a gente. Porque assim, ó, ele tem uma palavra, e eu até sei a palavra, porque lá no retiro Deus já deu a palavra para ele para pregar aqui. E vai ser uma bênção. Então, não perca, semana que vem a gente está aqui. E lá no retiro, né, teve uma ocasião assim que ele comentou, e um momento muito difícil da vida dele foi quando ele perdeu o filho dele. O filho dele tinha 18 anos de idade. O filho dele morreu. E ele disse que ele nunca na vida dele, ele sentiu tanta a presença de Deus como no dia em que o filho dele morreu. Ele disse que ele sentiu como se fosse abraçado, o amor, o consolo, a presença de Deus na vida dele como nunca antes na vida. Isso é o que Deus faz para com aqueles que têm o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Se você viver com Deus em primeiro lugar na sua vida, eu tenho certeza que a ansiedade ela não vai mais fazer parte da sua vida. Você não vai mais ficar ansioso pela sua família, que você ora e parece que não se converte, que você faz e parece que nada acontece. Assim eu fiquei por muito tempo com a minha família. Eu insistia e aí só dava espada. Até que um dia, nas minhas orações com Deus, eu disse: Deus, eu não vou falar mais nada.
eu entrego para ti nas tuas mãos, e eu vou continuar fazendo e te servindo, mas eu não vou mais brigar com eles, e não falo mais nada. E olha como Deus é, Deus providencia, porque quando eu quero fazer com a minha mão, Deus não faz nada. Quando eu quero ter o controle das coisas, Deus não controla nada. Quando eu quero dominar a situação, Deus não faz, porque é você que quer, você que está no controle, você que quer fazer. Por isso que a palavra mostra muito claramente que quando as pessoas tinham necessidade, e elas então descobriam o Cristo, elas iam até Ele e entregavam para Ele: olha, eu não tenho mais o que fazer, não tem mais remédio que cura, não tem mais bezedeira que dá jeito, não tem, eu já procurei tudo e não tenho mais. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus: tá, o que tu quer? Me cura, eu quero voltar a enxergar, eu quero voltar a andar. Beleza, então vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te libertou. Enquanto talvez você ficar lutando com teus braços, fazendo tudo com a tua força e não entregar para o Senhor, tu vai cair lá no fundo do poço, viu? E aí, o único jeito é olhar para cima, encontrar um ponto de luz e assim: Senhor, me tira daqui. Mas, às vezes, né, a falta de humildade, a arrogância, o orgulho, vai impedindo a gente de ter essa humildade. Essa humildade. A palavra diz que o galardão da humildade, do temor a Deus, é riqueza, honra e vida. E tudo que o ser humano quer é isso. Mas não alcança por quê? Porque o orgulho não deixa. Aí o orgulho vai fazendo o quê? Vai me afastando de Deus. E aí eu vou querendo tomar o controle da minha vida. E eu estou no controle da minha vida, e aí eu começo a ficar preocupado. Porque isso, porque aquilo, por aquilo outro. Enquanto o Senhor diz: fica tranquilo. Se eu visto os lírios do campo mais belos do que Salomão, o que dirá você? E está preocupado com a roupa? Está preocupado com isso? Está preocupado com aquilo? Onde está a nossa fé, hein? Tiago falou: a fé sem obras, ela é morta. Não adianta eu orar e eu não agir. Não adianta eu orar e depois eu falar tudo ao contrário do que eu orei. Não adianta, queridos. A palavra de Deus, ela é prática. Ela é prática. Falei há poucas semanas atrás sobre o Sermão da Montanha. Ali tem mais de 20 pontos, mais de 20 tópicos, em que o Senhor traz coisas práticas da vida, para que nós possamos ter uma vida de paz, de galardão e de bênçãos. Coisas práticas. E que se nós conhecemos e aplicarmos, o benefício é nosso. Mas a gente acaba colocando Deus como nosso, como foi que o pastor usou? A gente coloca como um plugue de tomada. Quando eu preciso, eu vou lá e plugo. Espírito Santo, vai lá, faz isso, faz aquilo outro. Agora não preciso mais, tira da tomada e eu vivo a minha vida. Será que é isso que Deus quer? Alguém aqui gosta de ser usado? Abusado? Não. Você gosta de ser o quê? Valorizado. Você gosta do quê? De se sentir importante. Você gosta de ser apreciado. E Deus gosta também. Deus também quer isso de nós. Que nós o apreciamos. Que nós o façamos importante na nossa vida. Que nós colocamos Ele em primeiro lugar na nossa vida. Numa escala de 0 a 10 aí, querido, faça agora a sua avaliação. Qual é o lugar de Deus hoje? Sendo que 10 é o lugar top. Deus está em qual? 10? 9? 8? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0? Qual? Numa escala de 0 a 10, Deus está em qual prioridade? Qual o lugar que Deus se encontra na sua vida hoje, hein? Lucas 12, 29 e 31. Olha o que diz para nós ali. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer, beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas o vosso Pai sabe do que vocês necessitam. Buscai antes de tudo o quê? O seu reino.
e estas coisas vos serão acrescentadas. Vai agora para nós ali em 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Aqui a gente vai ver uma realidade, queridos, que a gente busca sacrificar muita coisa na nossa vida para justificar outras. Mas olha o que aconteceu aqui nessa questão com o rei Saul. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. A gente às vezes tenta justificar nossas ações para dizer que está agradando a Deus. E aí fica frustrado porque não tem resposta de Deus. E aí começa a ficar ansioso. Quando vê, está até culpando a Deus. Mas por quê? Porque a gente está sacrificando. Sacrificando. Eu sacrifico, eu sacrifico, eu sacrifico, eu sacrifico. Deus não quer o teu sacrifício. Deus quer a tua obediência. Deus quer o teu temor a Ele. Deus quer que você faça aquilo que Ele diz que você deveria fazer. E não que você fique sacrificando tanta coisa que você justifica sacrificar por causa dele. Não é isso que Deus quer. Deus não tem prazer nisso. Pergunto, você se agradaria do seu filho, que vai lá e faz um sacrifício, de repente gasta toda aquele dinheiro, aquela poupança dele que ele fez para comprar algo para ti, mas aí tudo que você pede ele faz errado? Você ia ficar feliz? Não. Não adianta de nada. Por quê? Porque aquilo que é o principal e tem maior valor para você é o que? O seu filho fazendo aquilo que você pede, porque você sabe que aquilo vai ser bom para ele. Mas aí, como ele faz coisas erradas, ele quer sacrificar. Para daí o quê? Compensar a falta de obediência. E é o que a gente às vezes faz. A gente faz com Deus, a gente faz com a família, a gente faz com a esposa, com o marido, com o filho, a gente tenta fazer no trabalho, porque a gente não está cumprindo o que deveria, a gente quer compensar sacrificando alguma coisa. Eu vou comprar um presente. Eu vou dar um presente, daí vai estar tudo certo. A gente faz isso. Mas se Deus não se agrada disso, o que dirá as pessoas que nos amam ou nós amamos, né? Não é assim. Então, obedecer aos princípios de Deus, queridos, vão nos trazer paz. E não só isso, também vão trazer bênção sobre a nossa vida. Tem uma frase que há um bom tempo eu falo para mim, né? Fazer o que é certo da maneira errada é errado. Fazer o que é certo da maneira errada é errado. Vou dar um exemplo para você. É certo você vir à igreja, sim ou não? Mas é certo ou errado você vir à igreja e você não vir para adorar a Deus? É certo ou errado? Pois é. E o que a gente faz? O que a gente está fazendo? Né? Se o lugar da casa do Senhor é o lugar de honra, de glória, de adoração, a gente vem à casa do Senhor para o quê? Está vendo como são coisas às vezes tão sutis e a gente acaba se perdendo no meio do caminho? Outro exemplo bem simples, que acontece com todos nós. Ir trabalhar é certo ou errado? Alguns até podem questionar, né? Ir trabalhar é certo ou errado? Certo. Mas fazer o trabalho de qualquer jeito é certo ou errado? Então, fazer o que é certo da maneira errada é errado. Então aquela história às vezes de que os fins justificam os meios, não funciona com Deus não.
o que é certo é certo. Né? Deus não tem prazer no sacrifício. Ah, mas eu fui na igreja, pastor. Tá, mas tu vem na igreja por causa do pastor? Ou tu vai na igreja por causa de você? Por causa de Deus? Amém? E olha que eu faço força para o povo vir. Mas não por minha causa. É por causa de cada um mesmo. Por causa que eu sei que Deus tem algo que pode produzir e transformar e melhorar. E quanto mais nós estivermos diante de Deus, na presença dEle, mais coisas vão sendo reveladas na nossa vida. Quantas coisas estão encrunhadas aí, talvez, hein? Né? Quantas coisas talvez estão aí já há muito tempo em que você diz, Jesus, não entra aqui. E Jesus louco para entrar. Fazer uma faxina, tá, pega aí, pega aqui, eu pego o rodo e vamos limpar. Não, mas não deixa Jesus entrar. Jesus não pode ir no banheiro, não pode ir na cozinha, não pode. Senhor, Jesus não mexe nessa minha emoção, Jesus não mexe nessa minha ferida. Jesus, isso aqui não, isso aqui eu não perdoo, não, isso aqui não faço, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Mas está sacrificando o tempo todo, porque toda vez vem na igreja, está sacrificando. Mas deixar Jesus curar não pode. Qual o sentido dessas coisas, queridos? Né? Qual o sentido? Se nós viemos para a luz, para quê? Para que ela ilumine as trevas em nós, para que as trevas saiam. Por que não se expor à luz? Por que não chamar o Senhor da glória, Todo-Poderoso Jesus, para o nosso lado e dizer assim, Senhor, eu preciso de Ti, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Quantas vezes, queridos, eu tive que me ajoelhar, chorar, jejuar e clamar, porque eu tinha que vencer aquela carnalidade em mim, que era tão forte. Cada um tem que olhar para si e ver aonde é que isso tem levado a sua vida. E como de costume, né, o relógio ele trabalha contra mim. Lucas 12:34, e eu vou para o final agora. Olha o que diz o irmão Lucas. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Tudo está na questão do nosso coração. Nosso coração é nossa alma, onde estão as nossas emoções, nossos sentimentos, o nosso intelecto, as nossas vontades. Esse lugar chamado coração, que também é a alma, querido, é o lugar onde estão todos os teus tesouros. É o lugar onde estão as coisas mais preciosas para você e para a sua vida. É o lugar onde você te faz acordar cedo, que te motiva a fazer o que você faz, que te impulsiona. E esse é o lugar onde estão as coisas mais preciosas da sua vida. Então ali o texto está dizendo que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. No que é que está o teu coração hoje? E que é a coisa mais preciosa na sua vida. Mas o sábio Salomão, entendendo isso, e vendo como o coração do homem, como diz a Bíblia, é algo muito enganoso, ele fala em Provérbios 4:23, que nós devemos ter um determinado cuidado. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Fontes da vida. Significa que existem várias fontes que vão dar saídas para a sua vida. Família, emoções, sentimentos, todas as coisas que hoje estão áreas da sua vida dependem do seu coração. Se você não guardar bem ele, não cuidar bem dele, você pode contaminar essa fonte. E você pode fazer com que essa fonte possa corromper a sua vida, possa matar os sonhos na sua vida, possa destruir coisas na sua vida. Por isso que é muito importante você guardar o seu coração. Porque é dali que vai proceder o seu futuro,
o retorno de todo o seu esforço, de todo o seu trabalho, de tudo que você faz. Então, o que é tão precioso hoje, que faz hoje mover a sua vida no seu coração? Se isso não está alinhado com a vontade de Deus, é por isso que muitas vezes você tem vivido uma ansiedade sobre a sua vida. Porque se você tem vivido sacrificando tudo para justificar Deus, é por isso que tem vivido ansiedade. Porque no teu coração tem coisas que ainda precisam ser limpadas, purificadas pelo sangue do Cordeiro. Amém? Olha o que diz aqui. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento, guardará o vosso coração e também a vossa mente em... Você precisa estar em Cristo, para que a tua mente e o teu coração estejam guardados no Senhor. Mas para isso, você precisa se aproximar dEle. Para isso, você precisa clamar, suplicar com orações e com ações de gratidão, de graça ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé.